Olá! Começou mais uma edição desse podcast que eu sei, vocês ficam esperando a semana inteira para estar aqui com a gente, para a gente refletir a respeito de um assunto do coração. Eu não sei como está o seu, se está inteiro, se está pulsando, se está quebrado, né? Enfim, vamos conversar aqui juntos. Estou com a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, Paulinha querida. Oi para todo mundo aí, né, que está nos escutando, que está nos vendo. É sempre muito gostoso falar de temas tão oportunos e que podem ajudar tanta gente. Esse é o nosso coração peludo, amores. E vocês não sei se já sabem, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. Já anotem aí na agenda, coloquem um alarminho todas as terças, às 5 da tarde, a gravação desse podcast com a sua participação. É uma live com a sua participação. Você pode mandar a sua pergunta participando em youtube.com/as dicas de vida e a atualização do podcast, como você já está acostumado. Fique tranquilo, todas as quintas com o conteúdo integral desse nosso papo aqui do Coração Peludo, que hoje vem pautado por vocês. Vocês sabem, né? Que vocês mandam e desmandam aqui, né, Pamela? Manda um monte de E mensagem, de olha, ideia. o que a gente é fiel, né, falando de fidelidade, né, hoje, o que a gente é fiel com essas sugestões aí não está escrito, porque hoje até a Paulinha falou, como a gente vai dar o nome? Eu falei assim, busca aí a pessoa que escreveu, deixa eu ver exatamente como ela pediu para a gente escrever e pensar nesse nome adequadamente, ela não é? Foi bem assim. Olha, hoje o nosso assunto é o seguinte: é possível dois amores? Vida dupla. A gente sempre mantém a descrição a respeito dos pedidos, né? Porque muita gente não gosta de se identificar. Mas eu vou ler aqui o que essa pessoa pediu para a gente conversar, trazer aqui para o nosso podcast. Disse o seguinte: eu gostaria de entender por que pessoas casadas buscam relacionamentos fora, se apaixonam pelo amante e não se separam. Vão levando as duas relações. Ah, Pamela, não é incomum, né? Não. Bom, é que quando ela coloca pessoas casadas que têm uma vida paralela e que se apaixonam pelo amante, ela quer entender por que acontece isso. É importante lembrar que não podemos generalizar, né? Não é todo mundo que está casado que vai ter vida dupla, mas tem pessoas que têm uma forma de funcionar, tem pessoas que se acostumam e que vão normalizando essa maneira de viver. Existem N razões que fazem com que uma pessoa não saia do seu casamento perante a sociedade, diante da documentação, não consegue, né, trazer à tona o relacionamento que esteja vivendo paralelamente e mantém assim, né, uma second life ali, né, uma segunda vida independente da tua relação. Eu acho tão interessante, né? E isso me faz pensar como a nossa cultura ela é arraigada, né? Como a gente tem assim muitos aspectos machistas mesmo, né? Assim, ainda inseridos numa cultura que, se você pensar, se você parar para pensar logicamente na racionalidade, 2020, né? E quantas conquistas, né? Legalização do divórcio, e, enfim, ninguém é obrigado hoje a estar com ninguém, né? A gente tem aí uma liberdade muito grande de assumir os seus sentimentos, suas escolhas e por aí vai. Claro que há uma dor de cabeça considerável em função de uma burocracia que exista, a questão dos bens, a questão dos filhos, uma mudança de vida, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas elas se acomodam muito numa zona de conforto. E o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de renúncias. Então me parece que fazer escolhas, né, ter que abdicar de alguma coisa por outra, assumir uma conduta, acaba sendo uma escolha, um posicionamento de poucos. Normalmente pessoas mais amadurecidas, né, principalmente psicamente, pessoas mais empáticas, né, pessoas que não pensam só no próprio umbigo, e pessoas que têm esses valores talvez mais fortalecidos. Porque a traição, quando você mantém uma vida paralela, como tem vários casos, eu queria tanto lembrar de um filme
que eu vi agora na Netflix. Putz, podia ter lembrado o nome desse filme. Depois eu passo para vocês no meu Instagram. Mas o nome do filme é mais ou menos assim: um homem que amava muito, era muito amor, né? Porque ele tem 2 esposas no filme. Então é muito curioso você pensar essa liberdade, né, de muitas pessoas funcionarem assim, e no mundo masculino, não que as mulheres não façam, porque as mulheres fazem também, tá? Mas no mundo masculino tem-se uma normalidade, né, uma certa naturalidade até de falar isso. Eu tô com uma aventura, eu tô com uma relação aqui e tal. Então, acho que é importante as pessoas pensarem que engasguei. A traição, ela não é da gente com o outro, né? Mas penso que é da gente com a gente mesmo. Do quanto nós começamos a fazer um movimento contra nós, né? Quando a gente vai nadando contra a nossa própria maré. Liga o microfone, né, Paula? Vamos para a raiz disso daí, vamos dar um passo atrás. Existe motivo para trair, Pamela? Acho que existem N justificativas que as pessoas podem encontrar para trair, né? Eu acho que você pode pensar desde a imaturidade, você pode pensar de uma carência, você pode pensar de uma insegurança, de uma autoafirmação, você pode pensar sobre um transtorno de personalidade, uma personalidade compulsiva, narcísica, ou mesmo um psicopata, né, que saiba que está traindo e vai trair mesmo e não tem empatia qualquer. Há também uma influência forte, eu acho que sociocultural, acho que tem pessoas que elas vêm autorizadas a traírem. O pai traía, o vô traía, e até se apoiam nisso, né? Eu já recebi casos no consultório curiosos, e não posso negar que eu sempre recebi de homens, né? Eu falo isso, o pessoal fala, mas mulher também trai, tá bom, gente, mulher também trai, mas talvez o homem, ele traga isso mais à tona, com mais liberdade. Então, assim, um exemplo que eu tenho é do homem, né? E eu lembro que esse meu cliente, ele trazia assim, Pamela, eu traio, inclusive ele estava vivendo um sofrimento com essa traição, tá? Então era um sofrimento, mas quando ele foi me explicar, né, dos motivos, como você está me trazendo, ele dizia assim, Pamela, na verdade eu nem sei porque eu traio. Meu pai traiu a vida inteira minha mãe, meu irmão também mais velho trai, meu tio também traía, separou tal, então tem também uma lealdade familiar, talvez numa linha bem consciente, uma certa autorização em trair, como se isso não é um absurdo, né? Eu faço, outro faz, tal, até acho que confere uma espécie de uma identidade dentro de uma linhagem. Então, o que me preocupa muito é isso da pessoa trazer como algo normal, natural, todo mundo fazia, e aí se torna uma regra da forma de ser ali da família. E eu trazia no consultório, né, no processo terapêutico, muito essa discussão com ele. O que é considerado normal na sua família, né, pela lealdade, será que é legal para você? Será que te ajuda? Será que te faz bem? Porque tem muita coisa que a gente vai... Que nem quando todo mundo usa um tipo de droga, né? Ou todo mundo fuma, ou todo mundo usa maconha e tal. Você vai vivendo naquele meio e você vai normalizando. Quando você vai, por exemplo, em alguns lugares, né? Alguns lugares, aqui mesmo de São Paulo, eu já fiz trabalho comunitário, bastante voluntário. Eu lembro de quando eu fui fazer um estudo, né? Uma pesquisa, inclusive, sobre o abuso infantil, que me marcou muito, porque eu era muito menina e eu vi isso. Não que ainda não me surpreenda e ainda não me assuste, não me choque, mas na época ainda me chocou mais ainda. Eu lembro que a gente ia conversar com algumas famílias que já tinham tido uma conversa com assistente social, e eu lembro das meninas mais novinhas ali, de 13 anos, quando conversavam comigo e falavam sobre as possibilidades, né, dos abusos que aconteciam, com a maior naturalidade do mundo, sabe? O meu tio mexe comigo, o meu padrasto dorme comigo, acontece isso, aquilo. Então, é muito curioso que essa normalização que vai acontecendo dos absurdos. É como a gente anda na rua e passa por cima de um mendigo que está deitado, como se aquilo fosse... faz parte aí do meio, né, do cenário da grande metrópole. Então, gosto muito de botar para pensar aquelas pessoas que têm condutas repetidas da família
e que não estão se dando conta do quanto isso está sabotando a própria vida. Pamela, mas você acha que assim, por exemplo, quem trai sempre, ou pode ser uma coisa episódica, pode ser, enfim, uma vez? Uhum. Eu não acho que é uma regra. Não acho que isso dá para pôr em regra, não. Eu acho que tem gente que trai 10 e não trai nunca mais. Não é, quem trai 10 trai 11, não sei. Acho que tem. Eu já atendi muitos casos, conheço muita gente que traiu a vida inteira e depois caiu em si. Como eu disse, a traição às vezes tem uma conotação de vantagem para quem trai. Eu acho que isso é um dos maiores erros sociais. Fulano é malandro, cafajeste, tal, e às vezes tem até uma risadinha feminina, é malandro, tal, e fica meio que aceitável aqui, né? Quando tem essa conotação voltada para a mulher, já tem uma pegada diferente, né? É vagabunda, tal, dá para todo mundo. Quando o cara pega todo mundo, ele é malandrão e a mulherada... Gente, assim, não estou dizendo da minoria. Eu acho, eu imagino que a Paulinha também, o cara cafajeste, eu acho, assim, particularmente de uma superficialidade, de uma imaturidade gigantesca. Mas a maioria não pensa assim. Tem uma coisa meio de sex appeal. Acha, né? Meio sedutor. Sedutor, meio Dom Juan, né? Nossa, comedor, putz, deve mandar bem, pegada, tal. Tem essa fantasia no universo, né? Feminino e masculino, né? Homoafetivo ou hétero. Mas a mulher ainda tem aquela coisa de que, vagabunda, tá, também, tal. E tem essa ridicularização, né? E, inclusive, muito do universo masculino de sair com esse tipo de mulher, que é como se diz, e não assumir nada, porque essa mulher não é uma mulher direita. Ainda tem isso muito forte. Esses então, selos, né? Com certeza, tem. E eu acho isso muito relativo, porque eu penso que tem situações, e eu trabalho muito com casal, né, família, às vezes a pessoa traiu numa situação de crise, numa situação pontual, de novo, não estou aqui dizendo que é maravilhoso, que é certo, que é aceitável, que isso, aliás, eu acho que ninguém é juiz de nada. Acho que quem tem que avaliar o quanto essa traição coube nessa relação é o casal. Mais ninguém. Não é mãe, não é quem está de fora, tal, porque a família adora tomar partido, amigos julgarem, as pessoas julgam demais. Isso é uma das coisas que eu mais percebo, e eu costumo dizer assim, cuidado com quem você julga, porque amanhã você vai ser julgado, né? Essa cadeirinha aí, ninguém está livre. Então, tomar cuidado com esse movimento. E eu acho que tem traições que eu já percebi, pontuais, que foram transformadoras, né? Eu percebi algumas traições de casais que eu atendo e atendi, que fizeram com que esse casal se reencontrasse. O que eu acho diferente de alguém que traiu sempre a vida inteira, e isso é uma forma de ser. Então, eu penso que tem uma forma de ser, sempre trair, vou trair sempre. Tem gente que sempre traiu e que resolve parar de trair. Tem quem traiu uma vez e não trai mais nenhuma, quem traiu e trai duas. Então, eu acho que o que vai mudar e o que vai fazer a diferença é o desejo da pessoa em fazer algum movimento para si, para que mude essa conduta, né? E quem foi traído, parar de ficar o tempo inteiro buscando a culpa para si mesmo e entender que a pessoa que te traiu, antes de te trair, ela traiu a si mesma, porque ela teve um compromisso com você, ela fez um contrato relacional com você. E nesse contrato relacional, Pamela, é engraçado, porque olha aqui a pergunta da Brenda Junqueira, a colocação dela. Adoro esse nome. E trair é só ficar ou conversar também com segundas intenções? Ele sempre dizia que não estava traindo, mas conversava com outra, prometendo 1 milhão de coisas para ela, mesmo sem ter ficado, disse a Brenda. E a gente tem também o Gilberto Pedestre dizendo, por que virtualmente tem pessoas que não acham que isso é traição? Eu tenho, primeiro, uma resposta para a Brenda, né? Brenda, eu penso que o caminho da traição, ele começa com uma conversinha, né? É sempre uma conversinha que não tem nada demais. É uma conversinha inocente. Eu brinco sempre que, assim, presta bem atenção para o que você está dando corda, porque é capaz que você se enforque, né? Então, penso que tudo vai começar com uma conversinha e a gente se conta histórias, né, Brenda? É ou não é? A gente se conta histórias para alimentar ego,
ego, porque a gente quer se envaidecer um pouco, porque a gente está carente, ou porque a gente quer se sabotar e não sabe. E às vezes a gente acaba dando linha para pipa, que é isso. Vai ficar toda traição, né? Para você chegar na cama, antes você conversou com alguém. Né? Antes do você estar na cama com uma pessoa, essa pessoa conversou com você, chegou em você. Então, assim, é só uma conversinha? Menos, né? Para chegar na faculdade, você fez ali tua primeira série, mais ou menos assim. E a pergunta dele, traição virtual, tudo aquilo que não está combinado sai caro, Gilberto. E assim, se a gente parar para pensar direitinho, com carinho, a gente vai saber o que é traição ou não é, né? Eu penso que quando eu tenho um combinado com uma pessoa que eu me relaciono, eu sei bem o que eu não gostaria que ele fizesse e eu posso não fazer também, né? Agora, essa história de que, não, imagina, era só uma conversinha ali, não tem nada demais. O que tem? Eu só curti aquela foto de biquíni, mas imagina. Né? Eu só fiz aquele comentário nos stories, tá? Então, assim, acho que ninguém mexe naquilo que não quer movimento, né? Então, eu acho que se a gente pensar com carinho, a gente vai entender o que a gente está fazendo. Agora, se quiser contar história, né? Aí tem Forrest Gump aí pra gente assistir e lembrar como é que faz. Que é inofensivo também, não pega para ninguém. Pamela, às vezes a gente fala também da pessoa que trai, como, né, aqui você trouxe vários exemplos, pode ser até um distúrbio, tipo, um psicopata que de fato não tá ligando para nada, para ninguém, enfim, só pensa nele, aí acho que também é um caso particular. Mas traição traz muita culpa? Eu acho que para quem tem valores bem delimitados e para quem tem uma espécie de uma empatia desenvolvida, uma maturidade emocional, é capaz que a traição aconteça. Pode ser naquele momento a pessoa estava mais vulnerável, mais frágil, mais carente, alguma crise relacional, por exemplo. Eu já atendi vários casos de que a pessoa, né, tive um caso uma vez faz tempo, que ele estava numa dessas reuniões de confraternização aí, encheu a cara e não estava bem com a esposa, e no final acabou dançando lá, se divertindo, né, e já estava para lá de Marrakech, né? E aí acabou dando um beijo ali, que não tinha nem que ter dado na frente, em quem deu e na frente de quem deu. E aí ficou desesperado, ressaca moral absurda. Então, nitidamente, aquela pessoa deu um tiro no pé, uma pessoa que não estava conseguindo administrar bem a situação, e aí ela sentiu muita culpa. Eu gosto desse sentimento de culpa, porque eu sempre acho que claro que eu quero trabalhar, eu não quero que a pessoa alimente essa culpa, mas quando ela aparece numa traição daquele que trai, me faz pensar que ele está remoendo algumas coisas e que aquilo não é algo tão natural da sua estirpe. Então, nesse caso, eu gosto muito da ideia de senti uma culpa no sentido de uma responsabilidade do meu ato e vou ressignificar e vou cuidar para não fazer mais. Agora, a culpa daquele que foi traído, de ficar procurando em si o defeito, o que faltou, porque eu sou ruim de cama, porque eu preciso emagrecer, porque eu tô feia, porque eu sou isso. Eu acho que aí é um caminho sem volta, assim, um caminho muito infeliz, é um caminho que você entra num labirinto, você se perde, e aí você fica mais preocupada em se melhorar para que o outro não te traia, do que imaginar que foi o outro que não conseguiu cumprir um combinado com você. Aí até ler aqui a mensagem da Érica Barbosa para a gente, na nossa live, porque na maioria das vezes as pessoas que são traídas se sentem mais culpadas do que a que traiu. Porque eu acho que essa é meio que uma cilada, né? Eu acho que é uma cilada. A traição do teu parceiro sempre vai te remeter a uma falta de controle. Você sente impotência, você não queria que estragasse aquilo, porque a traição, eu falo que primeiro ela tem a dor moral, porque fui traído, né? Então parece que já te obriga a ter uma atitude. Então eu acho que é essa dor moral. Depois você tem a dor do ego. Nossa, me traiu, quer dizer, qual a ideia rápida que vem na cabeça? É alguém melhor do que eu, tanto que a curiosidade, quem é? Quem é essa pessoa? Quero ver essa pessoa. Como ela é, né? É que agora a gente tá nas redes sociais, mas no passado era, quem é essa pessoa? Como ela é? Ela é bonita? Ela é feia? Me fala, como que é? Quero saber. Porque tem um lance de ego, tem uma comparação que você natural, quer estabelecer, né? Isso, de comparação para eu entender por que aquela pessoa, ela acessou a minha propriedade, né? Nessa fantasia do ser humano. E depois vem o remoer dos sentimentos, que eu acabo voltando para mim como uma tentativa primitiva de controle. Porque quando eu acho que o problema está em mim, eu posso fazer alguma coisa. Né? Agora,
Quando o problema está no outro, aí já é mais complicado, porque sai completamente do meu alcance, e é o que acontece muito, né? Eu fico voltada em mim, e o problema sou eu, tanto que é muito comum pessoas que são traídas passar aquela fase da raiva, porque aí socialmente parece que precisa entregar, principalmente quando você fala de pessoas públicas que são traídas. Pode perceber, primeiro tem a fase da raiva, né? Que aí, fez isso para mim, depois, eu tô falando pessoas públicas porque a gente consegue enxergar melhor, né? E depois tem aquela fase, né, que a pessoa fica mais quietinha e ela faz o quê? Muda cabelo, faz uma plástica, muda alguma coisa nela, porque inconscientemente tem a sensação de que eu preciso ser diferente ou melhor do que eu sou ou era, para que isso não me aconteça mais. Muitas vezes tem a sensação da vingança, né? O sentimento de que essa pessoa não poderia ter feito isso comigo, que absurdo, eu não mereço e tal. Então, por isso que eu gosto muito da conversa, eu gosto muito do ponderar de todas as partes. Eu acho que a gente tem que olhar essa traição, não só um pedaço dela, não só o que aconteceu, mas o todo. Como estava a relação, como estava essa afinação do casal, como que vocês estavam na cumplicidade, como que estava na química. Não que justifique, gente, mas assim, um casal que não tem uma intimidade há muito tempo, um casal que está desconectado ali, sei lá, meses, anos, é um casal que é mais suscetível a uma traição. Mais vulnerável, né? Mais vulnerável. Mas por quê? Mas não é justo. Não estou dizendo que é justo, estou dizendo que é o que acontece. Se você está desconectado do seu parceiro, mas você está mantendo, porque tem filhos, porque tem bens e tal, e ele está mantendo lá boa amizade, socialmente, vocês são até colegas, tal, ninguém está se matando em casa. Mas tá faltando coisa, tá faltando se olhar, tá faltando se acariciar, tá faltando se perceber, tá faltando se admirar, tá faltando a conexão. E aí é muito mais fácil, tanto a mulher, tanto o cara, quanto são duas mulheres, uma delas, ou dois homens, tá, pode acontecer, porque nós somos humanos e não somos carentes por natureza. A gente quer ser visto, a gente quer ser percebido, a gente quer ser admirado. Então não é uma justificativa, mas é algo que acontece. Olha, Luane Melato escreveu aqui pra gente. Ela começou contando, ó, ter uma relação durante um ano com alguém fora do casamento, dizendo que eram namorados e tudo mais. Voltamos. Sempre sinto que ele fará novamente. Ela continua aqui, ó. Decidimos ficar juntos pelas filhas. Sei que ele ainda conversa com a menina. Acho que ele ama ela. Por que ele não decide ir embora? Tenho medo de deixar as meninas sem pai e ainda o amo. Aí tá a dúvida dela. Ela não quer deixar, né? Mesmo ferida, mesmo sabendo, ela parece que, enfim, imagina que sabe, que talvez ainda tenha uma relação. Sobre a sua situação específica, eu acho que tem vários lugares que a gente poderia visitar. Primeiro, como você está com você mesma, eu acho que é um lugar interessante você visitar, para você entender o seu amor próprio, para você entender o que você quer, porque no teu depoimento, tudo parece que está nele, né? Ele que vai decidir, ele que vai fazer, ele que vai se posicionar, e me preocupa um pouco quando a gente coloca tudo no outro, né? Então é aquele que vai decidir, ele vai largar a pessoa que ele tá, ele vai decidir se fica ou não comigo. E eu fico um pouco preocupada quando a gente coloca tudo na mão do nosso parceiro, né, a decisão da nossa vida, né, quanto casal, e da minha vida quanto pessoa, na mão do outro, e me parece que não importa muito o que ele tenha feito, mas importa que ele fique comigo, né. E que mensagem que você passa para essa pessoa? Você passa a mensagem de que não importa o que ela faça, que você sempre estará com ela, e eu me preocupo com isso. Eu gosto da ideia de que na relação do casal, ambos entendam que não podem fazer tudo o que bem quiserem na relação, porque se entenderem que não há limite, que não há fronteiras, a gente vai ser constantemente desrespeitado. E tem que parar para pensar se eu quero que alguém fique comigo por causa dos meus filhos, se eu quero que alguém fique comigo pelos nossos bens, ou se eu quero que alguém fique comigo porque me respeita, porque me ama, porque me quer, né? Agora, se você identifica quais são as questões do casal, quais são os problemas, o que está acontecendo, e vocês querem trabalhar isso juntos, desenvolverem, resgatarem, ressignificarem, aí maravilha. Mas o que eu ia dizer, além da pergunta dela, é que me lembrou muito um vídeo do Flávio Gicovati, saudosíssimo Flávio Gicovati, né, muito querido, que ele falava sobre dois amores, né, que é uma pergunta que vem muito frequente.
É possível amarmos duas pessoas, né? Dá para amar duas pessoas? Na verdade, eu acho que a nossa capacidade de amar, ela é gigante, né? A gente pode amar muitas pessoas. A gente pode amar muito. Eu penso assim, podemos amar muito. Mas depende do lugar que nós colocamos essas pessoas na nossa vida e quais são os nossos objetivos e os nossos propósitos, né? E, claro, apoiado nos nossos valores. Então, quem eu escolho para assumir postos aqui na minha vida vai muito de acordo com o que eu decido para minha vida, os planos que eu tenho, né? E os planos que eu acordo com aqueles que são especiais para mim. E aí também eu vou transitar pelo significado do amor para mim, o significado da lealdade, dos vínculos, das construções. E conforme eu tiver isso alinhado, aí eu vou conseguir me dedicar a estes amores e a colocá-los em lugares ali justos, de acordo com aquilo que a gente combinou. O que acontece é que tem algumas pessoas, aí de novo, a influência cultural, aí de novo, o que elas aprenderam, o que elas viram e os modelos que elas tiveram. E não é muito difícil, por exemplo, você conversar com um homem, de novo, eu tô parecendo a machista aqui, né? Mas todo mundo é um pouquinho, e quando a gente fala de cultura, não tem como, né, gente? A nossa cultura é machista. Não é bonito falar, eu sei, mas quem estudar um pouco vai entender que é. Quero que isso mude, quero muito. Eu sou uma mulher contemporânea, sou uma mulher independente, mas eu sou realista, e a gente está aí lutando, e falar sobre isso é uma forma de lutar também, de conscientizar e da gente trabalhar sobre. Então, o que acontece? Não é difícil você escutar um homem dizer assim, eu amo a minha mulher, eu amo, ela é minha mulher, ela é minha família, ela me deu meus filhos. Você escuta essa frase. Mas eu amo sair com essa mulher, mas é sexo. Então, é muito comum você ver muitos homens, principalmente, separando o sexo do amor. E aí o que acontece? Você consegue caminhar com duas pessoas, por exemplo, ou até três, sendo que uma você ama e o resto você pratica sexo? Para quem pensa assim, sim. Então, como a gente tem esse fator cultural muito forte, tem muito isso. Aqui sexualmente eu, né, me alivio, me divirto, tá tudo certo, mas eu amo essa pessoa aqui. Né? E tem também quem comece a cindir a busca das necessidades. Então, por exemplo, com essa pessoa aqui eu tenho conversa, eu tenho troca, eu tenho construtividade. Com essa pessoa eu falo de negócio, essa pessoa me entende, a gente divide um monte de coisa. Com essa outra aqui é onde eu vivo a minha sexualidade. Com essa pessoa eu me realizo, com essa pessoa eu tenho as minhas fantasias, com essa pessoa a gente tem uma ligação incrível. Então há pessoas que dividem. Ficar buscando complementares, assim, complementares, né? Essa não gosta muito de sair, mas essa sim, essa gosta. Então tá, então eu fico com essa, saio com essa, e essa eu vivo a coisa aqui em casa. Então, para que escolher, né? Para que fazer essa escolha difícil? Às vezes, a pessoa ela tem em casa uma parceira, um parceiro que dá estabilidade, que dá segurança, que é uma pessoa ali que está há muito tempo, que às vezes começou um relacionamento desde mais novinho ali, e aí não consegue largar, porque tem uma relação de dependência emocional imensa, mas encontra pela vida uma outra pessoa que desperta aspectos da sexualidade que não são mais despertados na relação que tem em casa. E aí encontra a bengala que precisava, inclusive para sustentar a relação de casa. Então eu falo que tem muitas amantes e muitos amantes que não sabem, mas eles são o antídoto necessário para que aquela relação de casa, a relação que é apresentada socialmente, seja mantida. Então, o alívio da situação. Nossa, tem muita gente que não sabe, mas é muleta. É muleta para sustentar a relação. Relação que já está fracassada, no sentido amoroso sexual, né? No sentido faz uma relação existir. Então, são as relações que são complementares. E aí, quando essa pessoa se vê na iminência, na necessidade, quando é descoberta alguma coisa, e que tem que tomar uma decisão, é um sofrimento absurdo, porque ela gosta mais de um, não, ela gosta de uma, gosta da outra, gosta de um, gosta de outro, de jeitos diferentes,
mas com amor também. Aí você vai dizer, mas se isso não é amor. Isso não é o amor que você sente, que você identifica. Mas para aquela pessoa, é o amor que ela entendeu. Gente, não tem o amor certo. Tem o amor que você visitou. Tem o amor que você conheceu. Agora, a Pamela tem essa questão de ter que lidar com a traição, né? Enfrentar isso, descobrir, né? Uhum. Aí é uma mensagem que você pegou, é uma coisa que você viu, e aí você tem que lidar com aquilo. Tem gente que às vezes finge que não viu, né? É um jeito de lidar, foi uma forma. Sim, Vou fingir sim. que eu não vi isso, porque, enfim, Escolhas. quero. É difícil, né? É muito complicado. Muito. Por isso que eu te falei, o impacto moral é muito grande. Porque vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ela já está arruinada no sentido da estima dela. Arruinada. Já está numa relação abusiva faz tempo, já aguenta um monte de coisa, né? Já aguenta ofensas, críticas, está perdida de si, está fragmentada. Ela não vai encarar a traição do mesmo jeito que uma outra que é independente, que tem autonomia, que é construtiva, que tem um autorrespeito desenvolvido, que está mais autoconfiante. Por isso que o meu trabalho existe. O meu trabalho a principal razão do meu trabalho é fortalecer as pessoas, sem qualquer distinção de gênero. Tanto, você fala para as mulheres, fala para as pessoas, homens e mulheres. O meu maior desejo é que as pessoas descubram o poder que elas têm, entendendo a sua própria autonomia. Porque todo mundo pode ser traído aqui, eu, a Paulinha, você que está escutando, qualquer um. Isso aí não é porque uma pessoa é bonita que ela não é traída, não é porque a pessoa é rica, porque ela é famosa, porque ela é psicóloga, porque ela é médico, porque ela é jornalista. Não tem diferença. Todo mundo pode ser traído aqui, todo mundo pode trair também, inclusive, né? Eu acho que o mais importante é o quanto eu consigo lidar com isso e eu percebo que sim, a traição é um baque, é uma pancada, principalmente quando você confia muito na relação. Então você pode confiar porque a relação ela mostra isso, né? A relação ela é uma relação que você tem cumplicidade, que vocês estão ali super afinados, porque tem muita gente que é cindida, né? Eu falo que tem pessoas que são impressionantes. Eu mesma já vivi isso, já senti na pele. E já vi no consultório casos que eu não acreditei, assim. Quando estourou uma traição ali, como assim, né? Eu até achava que o outro era possível que traísse, mas esse aqui não. Então, a traição, ela pode surpreender muito. Tem pessoas dissimuladas, tem pessoas que são destrutivas. Eu lembro que eu acompanhei um caso que a gente trabalhou muito, caso, sem brincadeira, assim, caso de livro, de série. Atendi esse caso, um caso muito... Eu atendia a ela... Aí depois fizemos um trabalho enorme, daqui a pouco fui atender ele junto com ela, um casal, um trabalho super legal, eles eram namoraram juntos, e eu tô certa que eles estão super reconstruídos, que eles estão super ali construtivos, e tinha um sintoma de autossabotagem e boicote gigantesco. E de repente, eu não posso entrar em aspectos particulares aqui, minuciosos, porque é uma história bem peculiar, mas no dia do casamento, o cara deu uma pisada na jaca absurda, assim, absurda, né? Ele trai a mulher no casamento, né? No próprio casamento, na festa do casamento. Então, assim, eu lembro que quando eu recebi essa ligação na madrugada, inclusive, foi absurdo, assim, foi assustador, porque aonde chega a destrutividade, aonde chega a autossabotagem. É que ponto, né? Isso. Você fala, gente, preciso chegar Pois é, nisso. e aí você vai falar assim, ele é mau caráter? Eu aqui, para mim, não acho. Acho que é uma pessoa que não aguentou a felicidade. Por isso que eu falo, né? Quando você chega num lugar e você fala, quem quer ser feliz? Todo mundo levanta o braço. Eu quero. Mas quem aguenta ser feliz? Porque a felicidade é o lugar mais arriscado que a gente pode atingir. Que você pode perder, né, Pamela? Enquanto eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a perder. Agora, quando eu conquisto alguma coisa, eu tenho muito a perder, né? Enquanto eu não tenho nada a perder. Quando eu tenho muito a perder. E nem todo mundo que alcança esse muito aguenta, porque pode assustar, ficar com tanto medo da frustração da perda, que aí vai lá e já perde tudo de vez. O Gabriel Pereira da Silva está participando aqui da nossa gravação e ele diz o seguinte, como vocês percebem essa colocação? Quando uma pessoa aceita entrar no meio desta relação, sabendo que o outro é casado,
pode ser um padrão para ele querer pessoas indisponíveis? Ele está falando da terceira pessoa, né? Que não é a pessoa do casal. Tá. Essa pessoa de fora, quando aceita ser amante, quando aceita entrar aí com a terceira parte. Boa, Gabriel. Aí ele diz isso, pode ser um padrão? Tipo, essa pessoa pode ser uma pessoa que deseja outros que, teoricamente, estão indisponíveis, porque já estão casados ou com outras pessoas? Adorei o Gabriel. Gabriel sempre participando e fez uma pergunta maravilhosa. Olha, Gabriel, a gente pode fazer várias leituras dessa situação. Eu iria um pouquinho pela psicanálise. Eu acho que se a gente conhecer a história dessa pessoa que sempre está se relacionando com pessoas indisponíveis e tem uma tendência a triângulos amorosos, eu penso que é uma pessoa muito mal resolvida na sua fase de desenvolvimento, a chamada fase do complexo edípico, momento esse que, dependendo se a gente está falando de uma menina ou um menino, então a gente tem ali o pai, por exemplo, o pai como objeto de desejo e a mãe como modelo da identidade, e nesse momento a gente tem a mãe, por exemplo, que vai fazer essa castração, né, e esse pai vai contribuir para que essa criança, ela consiga entender que não, né, mamãe tá com o papai tá com a mamãe, e ali a relação amorosa não vai caber esse filhinho vai direcionar essa libido para outros lugares. Por isso que a harmonia na relação do casal, mesmo com a separação, né, porque a separação pode acontecer um pouquinho antes do complexo de Édipo, é muito importante. Por isso que dormir, né, não sei se eu estou saindo muito da linha, mas é só para contextualizar. Entendi. Por isso que é um pouco complicado quando você fica dormindo com o filho o tempo inteiro, né, na mesma cama, ou tomando banho. Mas por quê, Pamela? Porque se a criança estiver na fase de Édipo, nessa fase do complexo de Édipo, ela pode se confundir no lugar dela com aquela mãe, no lugar dele com aquele pai, enfim. Então, é importante que a criança entenda o lugar dela, o lugar que ela deve direcionar a libido, o desejo, para que ela não se confunda, então ela consiga internalizar que triângulos no sentido de desejo, no sentido amoroso, sexual, ela não cabe. Então, quando há situações de indisponibilidade, uma pessoa mais sadia, uma pessoa que está mais organizada internamente, ela naturalmente ela sai. Né? Porque ela entende que ali não é lugar para ela. Agora, quando a pessoa tem um complexo de Édipo mal resolvido, quando a pessoa tem aí uma triangulação muito retroalimentada, ela entende que ela vai ganhar e ela está na disputa. Ela entra porque ela tem uma fantasia, é uma fantasia que ela precisa ser escolhida, que é a fantasia da criança, né? Quando os pais, eles mostram, nossa, não precisa ser escolhida aqui, porque esse aqui não é o seu lugar. Você é amada como filha, como filho. Aqui é o lugar do papai e da mamãe, né? Que se amam, que estão juntos. Ou se estiverem separados, não, aqui não é o seu lugar, né? Essa caminha aqui vai ficar, esse lugarzinho da cama vai ficar vazio por enquanto, né? Se o pai quiser ficar sozinho para sempre, vai ficar vaziozinho aqui. Se quiser se relacionar, daqui a pouquinho vai ter uma pessoa aqui que não vai ser você, né? Lugarzinho é na tua caminha, no teu quartinho. Isso é muito importante, né? Não é chatice. E não tô falando que a criança não pode deitar lá para ver um filme com você e que não pode ficar deitada um pouquinho ali de manhã curtindo, que é uma delícia. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo fazer de lá o lugar da criança dormir, né? Por quê? Eu tô dando o simbólico da cama, porque a cama é um lugar de intimidade. A cama é um lugar que inclui o fazer amor, né? A cama é um lugar ali que é um refúgio do casal, então eu penso que a criança não tem que ficar dormindo ali, ela tem que ter o quartinho dela, a caminha dela, que isso vai fortalecer, inclusive, a identidade, a personalidade, e claro, a gente já vai amadurecendo aqui para ela esses aspectos amorosos, né? E dificilmente uma criança com complexo bem resolvido, ela vai se tornar um adulto que se interesse em situações indisponíveis. Quando você amadurece, caso você tenha sido essa pessoa, quando você vai amadurecendo, ressignificando isso em terapia, porque aí eu acho que tem que ir para terapia, tá? Eu acho que aí é um caso de terapia e muito bem tratado. E aí é muito interessante, porque você vai naturalmente tendo uma ojeriza a situações assim. É quando você vê que você se interessou por uma pessoa e você vê uma aliança, ou você descobre que você já não quero isso para mim, não é para mim. Você não entra na disputa. Agora, quando essa pessoa ainda está
né, nesse duelo interno, o que acontece? É aquela pessoa que é a tua amiga que sempre dá em cima do teu namorado, é aquela pessoa que, às vezes, ela nem chega a fazer alguma coisa, mas ela gosta da sensação do cara que tá com você, ou da mulher que esteja com você, se interessar por ela, ou por ele. Olha, quero falar dos distúrbios de personalidade de traição, porque você já deu essa pista no começo do podcast. É um assunto que todo mundo fica muito curioso, né? Porque às vezes a gente fica, um psicopata, e a pessoa acha que é um assassino, sei lá, sempre leva para uma coisa muito extrema. Nem e sempre, a gente gente. tem até um episódio muito bom aqui desse podcast que fala sobre isso, né? Os psicopatas estão também entre nós, então é bom vocês ouvirem lá para ficarem alertas para isso. E nas relações, eles trazem dinâmicas bastante perversas, Pamela, né? Acredito que muitas vezes envolvendo também esse processo aí de traição, porque só fazem o que lhes convém, né? O que é bom para eles. Prazer, né? O psicopata, ele sempre vai procurar a satisfação imediata, prazer, poder. Ele é ganancioso, ele é ambicioso, ele não tem qualquer empatia. Então, assim, recebi outro dia uma pergunta assim, dá para namorar um narcisista? Dá para namorar um psicopata? Gente, dá para namorar tudo. Tudo. Né? Desde que você entenda com quem você está. Você vai namorar um psicopata, você vai sofrer pra caramba. Se for um psicopata leve, tô falando psicopata leve, né? Leve, moderado, aí você vai sofrer pra caramba, porque não vai ter a menor consideração com você, nunca vai mentir o tempo inteiro. Você vai ter uma relação aí muito complicada. Né? Agora, o narcisista também. Nem todo narcisista é psicopata, tá? Então, mas o narcisista também, porque o narcisista é um egoístão, né? Se o psicopata é egoísta assim, no auge do egoísmo, o narcisista é aquele egoistaço, né, também, que é aquele cara que só olha para ele é super egocêntrico, então ele adora alimentar a vaidade às suas custas. É muito comum o narcisista trair, muito comum. E jogar a culpa para você, né, na sua conta, sim. Né, Pamela, nesses jogos emocionais, que eles são bem especialistas, é do tipo como se, nossa, foi culpa sua, basicamente. Gente, tem uma coisa que assim, o narcisista é um cara que ele tá, eu gosto muito dessa definição. O narcisista estuda mito de Narciso, né, que eu não vou ficar aqui falando, né, a história básica ali, né, do que aconteceu, do lance dele se olhar tanto, dele se apaixonar pela própria imagem, e na hora que ele vai tentar abraçar a própria imagem, ele cai no lago e se afoga e morre. Né? Então, assim, imagina uma pessoa que só olha para si, que só pensa em si, que é autorreferente o tempo inteiro, tudo é para ele, ela, pode ser ela também, e é uma pessoa que está à procura de si. Tá? Esse mito, para mim, é muito à procura de si. Eu estou me procurando, eu estou querendo me encontrar, eu estou querendo me apropriar de mim. Então, é uma pessoa que faz isso, que está assim, que está vivendo essa saga consigo mesma, não tem espaço para ninguém. Não tem espaço para ninguém. Dá para namorar um narcisista? Como eu disse, dá, gente. Mas assim, vai sofrer pra caramba. Você vai ficar sozinho, à beça. Porque a pessoa não vai te ver. Ela só vai parecer que ela te vê em situações que ela tire alguma casquinha, né? Você tá se dando bem, ela tá se dando bem também, então legal, ela te vê. Parece que ela te vê, mas ela tá vendo uma situação que é boa para ela e que tá te favorecendo de alguma forma também. Mas ela não vai largar alguma coisa ali que ela esteja fazendo para te acudir, para te ajudar, né? Ela não vai estar preocupada numa coisa que você fez, que ela não se envolva. Não tem esse olhar. O narcisista, e de verdade, o narcisista, isso não é maldade. O psicopata é mau. O narcisista, ele não é mau, na verdade. Ele acaba sendo ruim para o outro porque ele está tanto na procura de si mesmo que ele passa por cima dos outros. Né? Imagina uma pessoa que está se procurando, está se vendo em tudo, ela pisa em cima das pessoas, ela passa por cima. Não enxerga, né? Agora... E o compulsivo, tá? Que você perguntou dos transtornos, o compulsivo Sim. também. É a pessoa, eu falo cara que é mais fácil de falar, tá? Mas é a mulher também. Mulher ou homem. É a mulher ou o homem, enfim. O cara que tá ali compulsivo, ele não consegue se saciar com nada, então ele olha, ele quer. Com comida ele faz isso, com mulher ou com homem também. Tá? Entendi.
Nada basta. Agora aquela pergunta, né, de dá para perdoar uma traição. Todo mundo sempre quer saber isso, se dá para perdoar, se dá para esquecer, se não, jamais esquece, mas daí perdoa, ou não perdoa, mas jamais... É uma confusão isso daí. E eu queria, Pamela, se você pudesse, é que é difícil, né, porque eu acho que tem vezes que deve valer a pena perdoar. Porque como você falou, tem gente que escorregou, que foi um erro, que foi um episódio. Agora, tem outras vezes que fica muito claro que esse jogo não vai mudar, né? Que é o caráter, né? Olha, aqui dá para perdoar uma traição. Olha, a resposta para aliviar dá. Depende da traição, depende de você. Eu acho que tem traições que talvez eu perdoaria, a Paulinha não. E tem traições que a Paulinha perdoaria e eu não, porque vai depender do contexto, vai depender da gente, vai depender do sentimento. Eu amo essa pessoa é super legal, a gente tem um monte de coisa bacana, ela me traiu, mas eu acho que é um momento, é uma crise, dá para conversar, você consegue passar por cima disso? Porque assim, você tem que também ponderar o quanto você consegue administrar essa sensação, esse sentimento, essa situação. Porque também ficar relembrando a vida inteira, isso não é justo. A vida inteira você vai ficar relembrando a pessoa e parece que a pessoa está devendo para você. Tem casais que, sei lá, o cara foi pego com alguma coisa, a mulher foi pega, a vida inteira jogado na cara. Isso não é vida, né? Isso é um inferno, a relação fica muito ruim. Ou então, às vezes também você acha que dá e aquilo vai te corroendo por dentro. Né? Você fala, ó, não tá dando. Eu achei que tava, mas não tô conseguindo. Pode acontecer, né? Eu acho que tudo vai depender da tua relação, tudo vai depender de você, vai depender do contexto, vai depender do histórico, né? Agora, gente, claro, a pessoa já é a 5ª vez que você pega alguma coisa, a pessoa sempre mente. Dá para perdoar? Dá, se você tiver sujeita a passar isso de novo. Pode ser que nunca mais passe, Pamela? Pode ser. Há uma chance, uma remota chance, né? Porque a gente também tem que considerar um histórico, sempre. Né, o que é mais... Da mesma forma que uma pessoa que nunca traiu, vocês estão lá, sei lá, 5 anos, vou pegar até um tempo aí mais razoável. 5 anos. Sempre foi uma pessoa legal, super cumplicidade, aí vocês passaram uns perrengues aí e tal, um sanciamento, sei lá, viajou, fez um curso, estava estressado, estava com depressão, e aí descobriu uma traição pontual. É um contexto diferente, né? Mas é muito legal a relação? Acho que é mais plausível. Aí o histórico mostra que a chance de uma repetição de conduta é menor. Por isso que eu falei, nada é garantia, mas tudo é parâmetro. Mas, Pamela, também tem um dilema, assim, às vezes, de quem trai, de falar, será que eu conto que eu traí? Sabe assim? Será que eu abro esse jogo e, né, me livro dessa culpa, por exemplo, tento falar a verdade? Mas olha que incrível isso, né? Eu acho que a sabedoria, a maturidade, ela mostra isso. Quando eu penso, estou com culpa, digo para mim, estou com culpa porque eu traí. Então eu vou contar para fulano. Eu vou contar para fulano para me aliviar, ou eu vou criar um problema maior? Porque se eu fiz alguma coisa, uma traição, que eu entendi que não cabia, que não era nada a ver, que não significou nada, foi uma falha da minha vida, caramba, tá? Eu administro isso, eu trabalho isso dentro de mim, para que eu decida se eu estou propenso a mais uma traição, a dar continuidade com isso, ou continuar com a pessoa que eu estou, né? Não penso que haja uma necessidade de contar para o parceiro nesse sentido. Mas e onde fica a sinceridade? Onde fica? Eu penso, onde fica a construtividade? Porque tudo que eu conto para o meu parceiro tem que ter uma intenção. É que nem eu estou andando na rua, um cara mexe comigo. Eu vou contar para o meu parceiro isso por quê? Porque eu sou sincera? Mais ou menos, né? Porque eu vou contar algo que não vai acrescentar em nada, vai deixar ele irritado, aquilo não significou nada na minha vida. Então, eu gosto, é polêmica a tua pergunta, mas eu gosto muito do pensamento do que é inteligente na relação, de acordo com o interesse que nós temos. Então, eu descubro que uma mulher está dando em cima do meu marido e ele nunca me contou. Aí por que você não me contou? Por que você não me contou? Bom, pera um pouquinho, eu tô discutindo isso por quê? Ele teria que me contar isso por quê? Se ele não consegue administrar uma situação, se a situação está crescendo, pode chegar até mim, me lesar, aí eu acho que tem que me contar. Se uma mulher dá em cima dele, meu marido é músico. Você imagina, eu tô 13 anos com ele. Eu nasci ontem, que nunca ninguém deu em cima dele numa dessas baladas e bares. Agora estamos ficando velho, não tem mais, né? Mas no passado tinha barzinho, caramba.
querer me convencer que ninguém... Eu sempre perguntei, mas e aí? Eu sou tranquila com isso, graças a Deus não teria casado com músico. Mas eu sempre perguntei, mas e aí? E aí? Mulherada se controlou? Ah, não teve nada. Né? Não sou tonta, já fui várias vezes, já vi que rola, que tem essa história, eu brinco, né, do palco embelezador, né, subiu no palco, pronto. Então, mas ele não me contou, ele não foi sincero? Não sei, talvez ele quisesse me poupar, talvez ele entendesse que aquilo não fazia sentido, talvez ele compreendeu que aquilo não ia agregar nada, porque também vão pensar o que agregaria. Ah, recebi bilhetinho. Toda vez me contando, recebi bilhetinho, me falaram isso, chegaram em mim. Pra quê? Pra eu ficar mal, pra eu ficar insegura, pra eu ficar vulnerável, pra eu atrapalhar o trabalho dele? Eu confiei, acredito aqui pra mim, né, dentro da minha cumplicidade relacional, que ele fez a parte dele. Agora, se ele não fez, ele fez bem feito, porque nunca chegou em mim e nunca prejudicou nossa relação. Então, eu acho o seguinte, que a gente cuide do que é construtivo na relação. Agora, se você tá traindo uma vida inteira uma pessoa, mas eu conto ou não conto? Bom, aí você termina, né, contar. Porque se você está há anos traindo alguém, aí aquilo tem um significado muito maior do que uma pessoa que teve ficou com alguém ali, teve um momento. Por isso que eu falei, cada situação é uma situação. Eu não posso generalizar. Tem gente que tem uma vida paralela, aí é diferente. Tem. Aí tem gente que aceita, né? Assim, a pessoa conta e fala, olha, queria dizer que eu tenho há 2 anos uma filha com outra mulher, sei lá. E tem gente que fala... Tá bom, eu quero ficar com você mesmo assim. Você quer ficar comigo ou você quer ir embora? Não, quero ficar com você. Vou assumir minha filha e tal, mas eu quero ficar com você. Ué, tem gente que consegue. Aí o que você falou, depende também, né? Depende. Do quanto você suporta. E depende também o que você quer com aquela relação, né? O que você quer com aquela relação. Porque tem gente que aceita porque também é conveniente. E a gente não está aqui para julgar se uma pessoa quer uma relação por conveniência. Por isso que eu falo que a gente não tem que dar pitaco na relação dos outros. Eu acho que cada um sabe o que quer para si. Se a pessoa quer uma relação por conveniência, se ela não quer perder ali algumas benfeitorias que existem, algumas facilitações do relacionamento, prestígios que tenham ali, eu quero continuar mesmo assim, até crio a filha. Se for, tá bom. Ué, escolha da pessoa que está se relacionando. Agora, se você quer um relacionamento com cumplicidade, com a sexualidade, com parceria, eu penso que numa situação dessa tem que parar e tem que conversar, com certeza, né? Agora, você não vai me convencer que um relacionamento que você tem com alguém, ele tem uma relação paralela ali, séria, né, que já virou, sei lá, um namoro paralelo, um casamento como esse filme da Netflix que eu preciso lembrar, que eram 2 casamentos. Aí não, né? Aí a gente tem uma cisão, aí a gente tem, assim, um comportamento completamente descabido, né? Uma pessoa que leva 2 vidas, é uma coisa grande. Aí sim, tanto que a história, ela é bem interessante, inclusive o fim, fica aí a curiosidade. Eu não tô nem fazendo o marketing do filme, né? Porque eu não lembro meu nome. Mas Pamela vai lembrar, postará lá no grupo dela do Telegram, um grupo maravilhoso que ela tem mantido no Telegram, com mensagens muito legais, positivas. É só para no Telegram Pamela Magalhães, que já vai aparecer o grupinho, você entra lá. Muito bom, a Pamela ela sempre manda uma dica de filme no fim de semana, eu tenho adorado receber as dicas da Pamela lá no Telegram. Você viu aquele Anne Grace que eu coloquei? Uma minissérie maravilhosa. Tem uns filmes... Tá vendo, gente? Eu não sou a Paulinha, né? Paulinha é fera. Essa pessoa sabe tudo. Eu não sei que horas que ela vê. Eu fui aqui, ela se clona. O que ela faz? Uma clonagem. É organização. Você vê que eu podia levar uma vida tripla, mas não. Tô só com como você vê essas séries, eu não sei. Uma hora você me conta. Olha, gente, chegou aquele momento do podcast, eu sei que muitos esperam por essa hora, porque é a fala terapêutica, é o momento em que a Pamela vai falar direto com vocês, vai trazer um pouco do todo da nossa conversa, e é muito interessante, porque realmente puxa umas cordinhas, vamos ver se vocês vão sentir as puxadinhas de hoje. O nosso tema é possível 2 amores, vida dupla? Vamos ouvir Pamela Magalhães. É possível vida dupla para uma pessoa que não consiga estar completamente integrada consigo mesma. É possível você viver com 3 pessoas e você se contar que você está com 4 pessoas, até com uma fantasia que você tenha muito amor para dar. Tem quem saia para uma festa e faça alguma competição e se gabe
por ter saído com 3, 4, 5 pessoas. Tem gente que acha bonito ter um currículo aí de 1000 transas, ou até ter perdido a conta de tantas pessoas que já passaram ali pela intimidade dela. Eu penso que o nosso corpo é o nosso templo. E o nosso coração, então, nem se fala. É através do coração que a gente sente, é através do coração que a gente filtra. É o coração que faz a conexão, é o coração que permite o nosso sentir, o nosso emocionar, o nosso vincular-se. Vínculos são preciosidades de vida. Compartilhar, escolher, em algum momento se decidir estar inteiramente com alguém que você compreenda que casa, literalmente, com os seus silêncios íntimos, com as suas virtudes tão bem cultivadas, com aquilo que você sempre desejou, entendeu, gostou. É uma aliança muito linda. E quem preserva essa aliança, preserva a si mesmo. Quando a gente escolhe alguém para estar com a gente na caminhada, na trajetória dessa vida com tantos percalços, essa vida de momentos tão difíceis, de tantos desamores, amores, delícias, maravilhas, dificuldades, tristezas, sorrisos, momentos inesquecíveis, penso que 2 amores só divide tudo isso. Na verdade, quem tem vida dupla acaba não vivendo a sua única vida até então. Sou mais partidária e entendo que seja mais interessante e mais inteligente se aprumar, se entender, perceber talvez algum medo que exista e talvez alguma coragem que falte para assumir a sua verdadeira escolha, fazer renúncias significativas, reconhecer o seu propósito e aí sim, se doar por inteiro. E penso que tem que ter muita coragem para amar em abundância e transbordar o afeto. Porque é quando a gente se entrega que a gente se encontra verdadeiramente vulnerável. Para mim é uma delícia. Gostaram? E é tão bom poder trazer aí as reflexões que vocês pedem pra gente, né? Então, estamos agora numa gravação, numa live, contamos com a participação de muitos de vocês, Paulinha Ula, Andrelisa Dias, Gilberto Bedeschi, Marcelo Mendes, tem mais gente aqui, ó, Sônia Sudan, Gabriel Pereira, Érica Barbosa, Luane Melato. Muito bom contar com essa participação, com esses testemunhos, com esses questionamentos aqui durante a nossa gravação do podcast, mas vocês também podem, a qualquer momento, nos acessar. A gente está no Instagram, esperando o seu feedback. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. Pamela também está por lá. @PsiPamela. Segundas-feiras tem live com Pamela Magalhães. 19h30. É isso aí, se você ainda não participa, já marca, já põe um alarminho. E vocês podem trazer os temas que vocês querem, as histórias que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no podcast. Não se esquece também de fazer aquele @maroto da gente quando você estiver ouvindo, maratonando, relembrando algum episódio. Tem gente que ouve de novo, principalmente essa parte da fala terapêutica para abrir, né, os canais aí da audição para o que a gente precisa e tem que ouvir para mudar alguma coisa na nossa vida. Então, estamos esperando vocês, a troca com vocês é o que há de mais importante aqui no Coração Peludo, né, Pã? E eu quero agradecer mais um Coração Peludo. Quero convidar todo mundo, hoje com uma gravação da de terça-feira, agora às 19 horas, horário de São Paulo, eu começo a Semana da Fertilidade, que é um oferecimento da Ferring Farmacêutica, que é o lançamento do projeto Gravidez na Minha Hora. Então, eu vou falar sobre a fertilidade feminina, e é um assunto tão importante, e a gente é tão desconhecedor sobre a potência da mulher, né, sobre o que acontece aqui dentro, sobre as nossas possibilidades e os tabus. Hoje, às 19 horas, eu vou falar, e quem ouvir esse podcast depois, é só ir lá no meu canal, no meu IGTV, e tem até quinta-feira, inclusive, né, quem estiver escutando aqui, a gente vai ter live na terça, na quarta e na quinta, às 19 horas. Hoje eu vou falar sobre os tabus
né, da fertilidade feminina. Amanhã eu vou falar sobre o poder da escolha. E na quinta-feira eu vou falar com o Dr. Rodrigo Rosa, feríssima aí, em reprodução humana, que a gente vai falar um pouco sobre congelamento de óvulos e sobre a preservação da fertilidade. Então tá todo mundo convidado, tá? Lá no @psipamela às 19 horas, terça, quarta e quinta. Recados dados. Vocês tenham aí um ótimo dia. Não sei se estão começando na esteira, finalizando, lavando uma louça, batendo uma faxina. Marque a gente e nos encontramos ou na gravação, terça-feira, sempre às 17 horas em youtube.com/As Dicas de Vida, com a sua participação ao vivo, ou na quinta, como você já está acostumado, em todas as plataformas de podcast, para você ouvir na hora que for melhor para você. Obrigada pela companhia, Pamela. Até a semana que vem. Que delícia. Beijo para você, beijo para todos.